pessoal, tudo bem? Boa noite! Estamos aqui em mais um episódio do podcast Fechou, o podcast fechado com você e com os seus interesses. Estamos aqui no nosso segundo episódio de dezembro com uma pessoa que faz muitos anos que eu não a vejo. A gente teve pouco contato, assim, enquanto a gente era mais próximo, trabalhava ali mais ou menos na mesma cidade, mas eu tive pouco contato com ela. E o detalhe, gente, a pessoa ficou importante. Ficou importante porque a pessoa foi para São Paulo, virou primeira-dama do subprefeito da Prefeitura de São Paulo, da área de Pinheiros. Então, você imagina que a pessoa deve estar bem nos contatinhos. Então, o nome dela é Viviane Pereira da Silva, mais conhecida como Vivi Pereira. Seja bem-vinda, Vivi! Muito obrigada. Primeiro eu queria agradecer o convite e fazer aqui um adendo. Subprimeira-dama. Eu sabia que, assim, essa questão da primeira-dama era mesmo só para descontrair ali, né? Quebrar o gelo. Mas é bem isso, né? Você tem também algumas atividades como subprimeira-dama, Vivi? Olha, às vezes a gente tem que participar de alguns eventos, né? É importante estar junto. Eu apoio muito ele no trabalho dele. É um trabalho bem exaustivo, né? Porque ele está junto da população, ele é bem ativo na região. Então tem jantares, tem inaugurações que eu acabo estando do lado. E outra, ele não é adepto à tecnologia. Sim. Então eu que tenho que fazer as redes sociais dele, então querendo ou não, eu tenho que ajudar. Sim, querendo ou não, tem que estar nas pautas, né? Pra poder fazer os stories, fazer filmagens e tudo mais. Eu sei que essa parte de comunicação você é bem atuante, né? A gente se conheceu em Carapicuíba, você já fazia alguns trabalhos nessa questão, não já? Isso, na Carapicuíba, né? Eu falo, tem uma história, né? Eu sem querer cair lá, porque eu fui tentar fazer um blog, na verdade era anônimo, discutindo alguns problemas da cidade, e aí acabou que o blog deu muito certo, as pessoas gostaram e utilizaram como um canal de reclamação. E aí, com isso, algumas pessoas viram o trabalho, assim, que eu tava fazendo, mas eu tava fazendo sem esperar nada em troca. Entendi. E aí, acabou vindo algumas propostas e eu acabei entrando pro lado político, para essa parte de comunicação, né, de imagens. Sim, por conta do blog, que você já meio que pegou uma experiência ali, né? Isso. Da população. Mas então, já que você tocou nessa questão da política, conta pra mim como que você foi parar na política. Então, na verdade, eu fiz direito, né? Então, na época, eu tava trabalhando no escritório lá na Paulista. Na verdade, eu fui contratada para trabalhar dentro da Telefônica, mas a Telefônica virou Vivo. E aí a gente perdeu o contrato e aí alguns funcionários foram realocados dentro do escritório. E eu fui uma delas. Só que lá era muito rígido, tinha uma cartilha de postura que você tinha que ter, cartela de cor das unhas, salto, enfim, tinha muitas regras e eu não estava me enquadrando muito bem ali, né? E aí, um determinado dia foi quando eu resolvi fazer esse blog. Eu morava em Carapicuíba, então eu saí de Carapicuíba, fui para São Paulo, eu trabalhava lá na Paulista, uma travessa da Paulista, na Alameda Jaú. E quando eu fui trabalhar, quando eu voltei, não tinha mais terminal de ônibus. Tinham destruído o terminal de ônibus, mas sem aviso. Então, tava aquela confusão. E aí o terminal de ônibus foi realocado ali onde era um camelódromo. Sim. Que, na verdade, era um terrão e os ônibus estavam todos bagunçados ali. Aí eu peguei e falei, nossa, imagina. Aí veio uma senhora e falou assim, Fia, onde está o Vila Dirce? E aquela escuridão, não tinha guardinha, não tinha ninguém para orientar a população. Sim. E eu fiquei revoltada com aquilo. Aí, naquele momento, eu comecei a tirar fotos e fazer vídeos e coloquei na internet. Cheguei em casa, coloquei na internet. Primeiro eu tinha feito um vídeo com a minha cara. Aí depois eu falei, acho que é perigoso. Acho melhor não. Aí eu fiz um blog anônimo mesmo, falando que era um absurdo com a população, né? Imagina se fosse minha avó. Eu fiquei pensando mesmo. E se fosse minha avó que fosse na cidade, voltasse e ser tratada daquele jeito? Eu achei um desrespeito, né, com a população. E aí, naquele momento, eu comecei a postar algumas reclamações da cidade. Os órgãos públicos começaram a ter um olhar e resolver. Aí a população começou a ver que resolvia, mandava demanda.
Sim. Então virou um trabalho. Entendi. E aí alguns políticos viram e falaram, olha, vem trabalhar com a gente. E eu, inocentemente, falei, vou mudar o mundo. É agora, chegou, vou conseguir mudar o mundo. Mas não consegui. Aí foi aí que eu entrei pra política. Entendi. E você ficou quanto tempo, mais ou menos, nessa questão de Carapicuíba, nessa parte de política, trabalhando com um blog, ou e depois com algum candidato? Fiquei uns 5 anos. 5 anos. 5 anos. 5, 6 anos. E o vestido da política te picou, né? Depois você entra, é difícil sair. Não eu falei que eu não quero mais trabalhar com política. Mas se é um mal necessário, se for só o que me sobra, eu vou fazer o quê, né? E por outro lado, eu vejo que também é um meio de mudar a vida das pessoas, né? E por um momento, trabalhando com a política, eu vi que era possível, né? Algumas coisas você só consegue através da política. É verdade. Então, se você tem um problema comunitário, uma rua, enfim, a iluminação, muitas pessoas, elas não conseguem, elas sabem o caminho, né? Mas elas não querem fazer. Então, às vezes eram coisas simples, que você tinha que ligar lá para a secretaria, para podar a árvore. E às vezes tinha uma rede elétrica, então você tinha que ligar na Enel. E as pessoas não têm muita burocracia, as pessoas não sabem o caminho, muitas vezes, né? Então, aí você pega uma senhorinha lá, né? Que eu sempre costumo usar. Você tem que pensar na tua avó. Se sua avó vai ter dificuldade para fazer aquilo, poxa, você tem que estender a mão, né? Nós vamos passar por essa idade, eu espero. Com então certeza. A gente tem que, né, ser solidário. Então eu sempre me coloquei no lugar do outro. Então eu fazia muito esse trabalho de árvore, de buraco. Nossa, era muito trabalho. Então, mas eu via que era muito legal, porque você vê uma família ali, mudar a vida de alguém ali, era muito legal. Sim, com certeza. Você, né, trabalhou com alguns candidatos. Você sabe, tipo, que mesmo, por exemplo, num feirão de emprego, você, né, levar trabalho para as pessoas, ou seja, um serviço, como fazer um currículo, alguma coisa, sendo que tem tanta gente que é tão desamparada, né? Você vê, às vezes, o brilho no olhar daquela pessoa por algo tão simples, na nossa opinião, mas que para a pessoa é muito importante. Então, realmente, assim, a política, apesar de muitas pessoas não gostarem, né, ou terem, tipo, um afastamento, é um mal necessário. Sim, não, com porque certeza. é só as políticas públicas para chegar, às vezes, em locais que nada chegaria, né? E assim, e tem bastante diferença, né, da questão de Carapicuíba para São Paulo, né? Agora você tá em São Paulo, o que você conta aí, tipo, que você acha que na sua mente, assim, foi o mais discrepante, assim, sabe? De problemas. A diferença social é muito grande, né? Carapicuíba é uma região, uma cidade que tem muitas áreas livres, né? Que tem muita comunidade, muita favela. Então, é uma área que necessita de tudo. Sim. Então, foi um dos motivos também que me fez querer sair da política. Porque você acabava enxugando gelo, eu falo. Então, eu tinha um trabalho lá em prol dos animais e eu comecei a fazer o quê? A gente fazia mutirão de castração e eu não me contentava com aquilo, de devolver o animal pra rua. Entendi. Então, eu comecei a implantar feirinhas de doação de animal. E isso dava muito certo. E arrumar uma família para aquele animal, tirar ele da rua, era muito legal. Sim. Só que você ir numa favela e você tirar o animal e deixar a criança e deixar a pessoa com deficiência e você olhar para trás, sabe, levar aquele animal, aquilo tava me fazendo mal. Sim. E eu falei, nossa, parece que aquilo começou a me tirar a saúde mental mesmo. De não dormir em paz, de falar, nossa, como que eu posso ter pego o animal, dado uma família para ela, mas ter virado as costas para inúmeros problemas que tinha naquela comunidade? Sim. Então, é essa a diferença. São Paulo, principalmente a região que o meu marido atua, ela não tem esses problemas, né? Sim. Pinheiros, principalmente, ela tem uma comunidade, que é o Jardim Ster. E ela é muito bem organizada, ela tem muitos recursos. Graças a Deus, tem que ter mesmo. A gente precisa ter um olhar para essas regiões. Então é bem diferente. Carapicuíba é uma cidade que precisa de muito incentivo, muito investimento ainda. Entendi. E você falando dessa questão, né, de entrar na comunidade, né, e ver as crianças, realmente é bem triste. A gente tinha um projeto quando eu trabalhava lá, que eu ajudei a implementar, que chamava Minha Festa Feliz. Que contemplava algumas crianças, né, que eram beneficiárias do Bolsa Família, né, das escolas municipais, e elas eram contempladas com uma festinha de aniversário, né, e aí nessa festinha de aniversário tinha pula-pula, tobogã, algodão doce, pipoca, tudo aquilo que, tipo, uma família não, nessa situação não tem condições de fornecer para uma criança, né? E cada criança podia levar até 10 convidados. Que legal. Então, assim, foi um
projeto bem legal, além de ele ter a festinha, ou de cantar parabéns, né? Ter o bolo de aniversário, o salgadinho, né? Poder receber ali pelo menos 10 pessoas, né? Do seu convívio familiar. Você ainda ganhava um presente, né? Os meninos ganhavam um carrão, as meninas uma bonecona. E, assim, você via o brilho no olhar daquelas crianças, sabe? Isso. Então, assim, a gente levava personagem e tudo mais. E, assim, pra gente fazer o convite, a gente ia ter a comunidade, né? Eu lembro que foi eu, a secretária de Educação e a secretária de Assistente Social. Então, assim, a gente foi ali naquela comunidade do CSU, não sei se você sabe. Então, a gente entrou lá, sabe? Todo mundo olhando pra gente, porque três meninas, três mulheres sozinhas entrando numa comunidade. Sim. Então, assim, as pessoas ficaram meio assim, não, a gente tá aqui pela prefeitura e tudo mais. Mas, assim, eu acho que foi uma das coisas assim, mais legais, assim, de projetos que a gente teve lá relacionada às crianças, então, assim, sabe? Bem interessante. Esse é um tipo de projeto que tem que ser espalhado para que outras pessoas copiem, porque tem gente que fala, ai, que chato, me copiou. Não, tem coisas que tem que ser copiadas mesmo, reproduzidas por aí afora, porque uma festa de aniversário para uma criança na comunidade, isso, nossa, traz um amor no coração, assim, que ninguém imagina. Ninguém imagina, né? Que é algo, às vezes, tão simples, que foi tão pouco para todo mundo que ajudou e que faz diferença. Nós tínhamos o Natal iluminado, né? A vereadora, quando eu trabalhei com a vereadora, a professora Sônia, ela tinha o Natal iluminado e era muito bonito também. Exigia um trabalho muito grande, uma equipe muito grande, porque nós íamos primeiro uma equipe prévia para poder fazer o cadastro das crianças da comunidade. Sim. Pegava a idade, o tamanho de roupa, sapato, brinquedo, e depois ia nas empresas pedir para que os funcionários apadrinhassem aquelas crianças, porque eram muitas mesmo. E aí depois a gente marcava uma outra data, próximo em dezembro, né, próximo do Natal, numa escola, pedia uma escola, cada sala ia uma quantidade de presentes para que as mães fossem lá com os seus filhos receber o presente. E era um kit bem legal. Então, é super importante, né? Porque, assim, o setor público, ele tem realmente o seu papel, mas a comunidade, a sociedade civil também tem, né? Exato. Então, não necessariamente, às vezes, a gente precisa de um mandato para fazer o bem, né? Então, assim, uma das coisas que eu acho muito bacana é esse tipo de situação. Eu conheço várias ONGs, várias pessoas que, independente de mandato, eu acho que, assim, quando você tem mandato, algumas portas se abrem, né? Exato. Mas, assim, quando tem a vontade no coração, né, de ajudar, a gente consegue, exatamente. Não, mas eu acho até que a sociedade, ela precisava se comover mais com determinados assuntos, porque ela, às vezes, que provoca o poder público. Sim. Então, eu costumo passar por uma rua que eu moro, na verdade, na Vila Sônia, né? Meu marido é subprefeito de Pinheiros, e tem uma calçada lá, mas é meu amigo também, o subprefeito do Butantã, Sidney. Mas tem uma rua que eu fico inconformada, porque a calçada, ela tem um poste na calçada, a calçada não dá nem a guia direito. E como passa um cadeirante? E como passa alguém com a mobilidade reduzida? Sim. Aliás, os pedestres mesmo, como passam ali? Porque a gente tem que ir pra rua. Sim. E é uma rua que já entra carro ali. É extremamente perigoso. E aí eu falo, se todo mundo tivesse essa preocupação, se não fosse só eu e meia dúzia que olha e fala, ai, que triste. Além de falar, ai, que triste, que ruim, porque eu consegui desviar. Mas e quem não consegue, né? Então, acho que a gente precisava começar a ter essas comoções, sabe? Maiores, para que realmente várias pessoas falassem, não, isso aqui não pode acontecer. Isso aqui não pode acontecer, porque você está prejudicando uma classe, prejudicando quem precisa passar por aqui. Então, eu acho que é isso. A gente tem um papel importante, sim, na sociedade. Quando as pessoas se derem conta da importância que elas têm, aí acho que as coisas vão ficar melhor. Eu também acho. Inclusive, assim, quando o governo não tem oposição, é um governo ruim. Ruim, exato. Porque tudo tá tudo bem. Você não tem oposição, não leva quem leve os problemas a público, né? Não tem o que fazer. Então, acaba bem. que o político meio que se estagna ali, né? Verdade. Pra que eu vou fazer mais, né? Eu não tenho quem me bata, né? Quem traga o problema aqui e exponha pra todo mundo. Talvez São Paulo seja um pouquinho diferente, porque a Globo fica em cima, né? É verdade. É verdade.
né? As emissoras grandes acabam ficando mais em cima, né? Mas mesmo acho que mesmo as emissoras têm coisas que as pessoas precisam provocar, mas é verdade, com certeza. Por isso que eu falo que existe uma diferença muito grande, né? Entre São Paulo, uma região de São Paulo, ainda principalmente Pinheiros. Sim. Que eu falo que as demandas ali são sabe, de uma elite mesmo. E Carapicuíba, que não dá para comparar, são demandas completamente diferentes. Por exemplo, São Paulo tem zero crianças esperando vaga de creche. Entendi. Não tem criança esperando, não tem fila. Você se inscreve, você vai ser chamada. Entendi. Mas nós temos problemas que eu fico indignada. Eu estava conversando essa semana passada. Como é que uma mãe, né? Estou diante de uma mãe. Como é que uma mãe vai conseguir trabalhar, deixar o seu filho na creche, que abre 8 horas da manhã? A creche abre 8 horas. A mãe entra, talvez 8 horas, vamos falar que o emprego dela seja 8 horas. Como que ela vai deixar a criança primeiro 8 horas e entrar 8 horas? Como é que ela vai buscar a criança 4 horas da tarde? Ele sai 4 horas da tarde. Isso é um absurdo pra mim. Então, assim, a sociedade não tá ajudando essas mães a retornarem pro mercado de trabalho. Aí ela fica refém de ter que cuidar do filho dela, mas ela não tem condições financeiras de cuidar do filho dela, e a gente vai virando uma sociedade que não flui, sabe? Parece que tem só pra cumprir tabela, né? Exato! Então, assim, que loucura. Eu vou conseguir arrumar um emprego que me libere pra eu buscar a criança às 4, vai ter que me liberar às 3h30. Parece que eu vou trabalhar das 9 às 3h30? Entende? Então, assim, eu acho que a gente... Tem que ser trabalhos de meio período, que não é a cultura do sistema trabalhista do nosso país, né? Então, o que é um absurdo. Exato. Então, assim, como que você... Aí você tem quantas mães solos? Vamos lá, vamos pegar o IBGE e olhar quantas mães utilizam essas vagas que precisam de fato, sabe? Para voltar, para ela ter dignidade, para ela ter comida no prato. Sim. Não é para ela dar um conforto pro filho dela, para ela dar saúde pro filho dela, tratamento. Muitas mães não conseguem, elas simplesmente vão cumprindo tabela, sabe? Entra no emprego, não consegue ser uma boa profissional, acaba com a saúde mental dessa mãe. Então, são tantas coisas, são tantos problemas que nós precisamos resolver quanto sociedade, que tinha um projeto em Itapevi que era creche noturna, né? Porque também... Carapicuíba também teve esse projeto, mas eu não sei o que deu. Eu acho que quando eu estava lá, eu não tinha nenhuma creche nesse período. Que era a creche com o horário estendido, né? Por exemplo, a criança entrava mais tarde e saía à noite. Porque para mães que tenham trabalho em outro turno. E o que eu acho que é super válido. Da mesma forma que tem a mãe que ela entra para trabalhar 8 horas, ela tem que deixar o filho pelo menos 7. Porque... pouquíssimas pessoas trabalham perto de casa. Geralmente tem que pegar ônibus, tem que pegar trem, às vezes, né? Então, ônibus e trem. Nem falei sobre isso, exato. Então, assim, teria que entrar às 7, né? E sair ali por volta das 18. É muito tempo para a criança ficar, mas aí cada mãe sabe da sua realidade. Exato. Né? Então aí, parece que a mãe hoje em dia, ela tem que lutar contra o mundo para ela conseguir criar o filho dela. Ela tem que lutar com tudo isso. Sim. Porque se ela tiver uma rede de apoio, conseguir trabalhar no outro turno também. Aí é uma coisa, né? Mas se você vê a grande maioria, se você pegar uma cidade igual Carapicuíba, as mães estão sobrevivendo. Elas estão... Sim. E às vezes é de bico, né? Porque não consegue mesmo um emprego fixo nesse horário. Como que você vai conseguir? Não é? Aí daí os empregadores falam, não quer trabalhar, quer escolher horário. Não é, gente, é porque... Para nós mulheres é mais complexo. É trabalhar, né? para viver, não é viver para trabalhar. Porque senão então você não pode ter família, não pode ter nada. Sim. Que exija o mínimo de seu tempo. Sim. E Vivi, mudando um pouquinho assim de assunto, falando dessa questão de mães e tudo mais, eu sei que um dos sonhos da sua vida era ser mamãe. Sim, ainda viu? Continua firme. Sim, então, conta pra gente então um pouquinho da questão da sua maternidade. Eu sei que foi É uma história longa, viu? Acho que vai ter que ter outros episódios. A gente faz outros episódios, porque assim, a sua história foi algo que me marcou bastante. Foi até comentei com você, né, quando a gente tava conversando pra você vir. E assim, apesar de dar pouca intimidade que eu tenho com você, a gente, né, nunca foi tão próxima, assim. Eu sempre acompanhei a sua luta, né? Pelas redes sociais. Gente, bom, a gente, nos tempos de hoje, a gente não conhece muita pessoa, mas já que a gente conhece tudo da pessoa. A gente já acha que a gente já se sente íntimo. E assim, e o vídeo que você postou, depois vocês vão lá, fala o seu canal pro pessoal. Vivi Pereira no YouTube, gente. Me segue lá. E seguem ela. E assim, ela conta, né?
a história dela. E é muito comovente. Então, eu queria trazer um pouquinho, né? Eu sei que, assim, sim. não vai trazer na riqueza de detalhes que você tratou lá, né? Por isso que é pra vocês irem assistir lá no canal dela. Tem muitos vídeos lá, porque essa estrada da maternidade foi muito longa, né? Sim. Então, quando eu casei... Quando eu juntei, na verdade, eu juntei primeiro, depois casei. Quando eu juntei, eu já tinha na minha cabeça que eu queria ser mãe. E o meu marido, ele é mais velho que eu, ele é 10 anos mais velho que eu. Então, ele também já tinha isso. Ele também veio de um casamento anterior, longo. E ele também tinha na cabeça dele que ele queria ser pai. Então, quando a gente deu 1 ano que nós estávamos juntos, eu falei, olha, eu quero ser mãe dele, eu quero ser pai. Então, vamos procurar, né? Aí a gente se juntou e ali começou. Só que ali eu já tinha uma ansiedade absurda. Entendi. E eu peguei e já procurei um médico. Falei, doutor, eu quero ser mãe. Ele falou, você já tá tentando mais de 1 ano? Eu falei, já. Não tava. Tava ansiosa mesmo, queria pra ontem. Achava que as coisas eram assim. Tentei alguns meses, falei, nossa, né, isso não é normal. Eu já fui no médico, falei, faz mais de 1 ano. E aí, naquele momento, ele tentou o que eles chamam de ciclo induzido, acho que é isso. É uma indução... eu não recordo muito bem os termos técnicos. Tá. Mas era um remédio que você tomava para você ovular melhor, com mais qualidade. E ali você fazia, acho que, alguns ultrassons para ver mais ou menos o dia provável que ia dar tudo certo. Sim. E você pode fazer isso, acho que por 2 ou 3 ciclos só. Entendi. E eu fiz e não deu certo. Aí, em 2018, que começa 2017, nós dois trabalhávamos para o mesmo candidato. Era um candidato a deputado federal, se eu não me engano. E ele, sabendo da nossa história, até ali era um sonho, mas falei, nossa, não deu, o que será, né? Vamos continuar tentando. E vida que estava seguindo. E esse nosso chefe falou, não, eu sou pai, eu sei o quanto vocês querem ser pai, eu tenho um presente para dar para vocês. E por uma surpresa, ele passou meu marido no médico dele. Falou, eu tive as minhas filhas com esse médico, ele vai te ajudar vocês. E era um médico de fertilização, e foi aí que eu conheci esse mundo, né? Entendi. E esse médico, meu marido passou nele, eu passei nele, e ele propôs um tratamento lá, que era a fertilização in vitro. E eu lembro que eu fiz você toma uns remédios, aplica umas injeções para que você produza vários óvulos. Então, gente, perdoa se eu errar os termos técnicos mesmo. Mas a mulher, ela vai lá e ovula tem um óvulo por ciclo. E aquele óvulo se rompe e você menstrua. Esses remédios, ele faz com que você produza vários óvulos. E aí o médico vai lá e aspira esses óvulos, coloca, eu imagino, né? Coloca nos potinhos, aí pega o sêmen, coloca nos potinhos, e aí eles ligam pra você. Fala, olha, tantos sobreviveram. Olha, dia 2, tantos sobreviveram. Eu falo que a estrada da maternidade, o positivo para uma mulher que passa por tudo isso, não é um positivo, porque geralmente você fez o quê? Você fez 2 testes, um teste de farmácia e um beta. Nós não, a gente tem que passar por uma peneira absurda. Entendi. Que olha, deu certo. Foram 23 ovos, eu tive hiperestímulo, né? Então foram muitos ovos, fiquei bem desconfortável. Deu 23 ovos, mas sobreviveram tantos. Só que nessa época eu não tinha tido nenhum problema, nenhum aborto, não tinha tido nada. Então, desses 23 ovos, eles fertilizaram, sobreviveram lá 2. E eu falei pro meu marido, não, sobreviveram 4, acho. Aí eu implantei 2 e não deu certo. Aí eu falei pro meu marido, tem que ter dado certo esses outros 2, porque é muito ruim esse estímulo todo. Eu tenho esse problema de hiperestímulo, então é muito ruim. E aí fez a implantação dos outros 2 e também não deu certo. E aí eu falei, gente, que a gente tem um problema sério. E aí Mas o até médico... então nada tinha sido diagnosticado ainda? Então, aí o médico falou, como foi um presente, foi tudo assim, faz aí, foi tudo muito assim. A gente, comecei a entender, eu e meu marido. Falei, não, o que a gente tem? Aí eu saí disso e falei, olha, eu vou procurar um médico. Aí eu procurei um médico, e o médico falou, olha, você não tem nada, seu marido não tem nada. Vocês não têm nada. A gente chama de infertilidade sem causa aparente. Ele falou, olha, só você fazendo uma fertilização. Eu falei, não. Fertilização eu já tentei, não quero isso agora não. E aí continuamos, aí eu falei, não quero isso, vou viver minha vida, porque tem são muitos detalhes, né, Fê? Sim. Então, na primeira aspiração que eu fiz... a frustração, né? E na primeira aspiração que eu fiz, a minha madrinha, ela faleceu no dia que eu fui coletar esses óvulos. Só que ela estava muito mal no hospital, e eu achei que eu ia pegar ela em vida ainda. Então, a gente foi na clínica, tinha que aspirar. Eu falei, doutor, não dá pra adiar isso, porque eu quero ver minha madrinha no hospital, ela tá internada. Ele falou, não dá porque você tá
não dá, a gente tem que aspirar. E a gente aspirou, e eu fui no hospital e ela tinha morrido. E eu tive que receber a notícia dela no hospital, enfim. Então foi muito traumático tudo. Então eu saí daquilo ali e falei, não, quero viver, quero... E eu estava em campanha eleitoral, trabalhando em Piracicaba na época, então trabalhando muito, trabalhando fora. E vida que seguiu. Acho que deu uns 2 meses, 3, eu engravidei naturalmente. E daquela gravidez... A ansiedade... Não, eu tava ansiosa, viu? Então, mas às vezes a ansiedade que tava atrapalhando um pouco. Olha, eu não sei, acho que foi tanto trabalho também, que eu tava tão focada. Tanto é que meu marido falou, você não tá grávida? Eu falei, você tá doido? Eu não tô nem com tempo direito. E aí, quando eu voltei pra cá, pra São Paulo, eu fiz um teste e tava grávida mesmo. Aí foi aquela alegria, né? Eu falei, nossa, a gente mal consegui dormir no dia que eu descobri que a gente fez um teste de farmácia. Tive esse prazer. Aí... O que aconteceu? Eu fui, para nossa surpresa, fui no médico que tinha feito a reprodução, fui nele mesmo e falei, olha, doutor, fiz esse teste, deu positivo. Daí ele falou, vamos fazer o beta. Aí o beta deu altíssimo. Ele falou, nossa, tá bem alto o seu beta. Vamos fazer um ultrassom. Aí fez um ultrassom e não se viu o bebê. Não se via o saco gestacional, a vesícula vitelina e não se via mais, não se viu o embrião ali dentro, né? E aí ele falou, olha... Vamos repetir o ultrassom daqui 1 semana, porque acho que tá muito inicial, só que não bate com o beta. Tá muito inicial, só se for 2, não sei. Então, daqui 1 semana a gente refaz o exame. Só que, imagina, você grávida... A ansiedade. Você já tava toda, né? Olha que eu passei, eu falei, nossa, tô grávida. Aí eu falei, meu Deus, como assim? Tem vesícula... O que é isso? Fui ler sobre o assunto. Eu falei, não é possível, meu Deus. Não é possível que eu vou passar por um teste de novo, né? Aí, fui 1 semana... Na semana que ele falou pra eu ir fazer o exame, não se via... Só via o saco gestacional, a vesícula vitelina dele. Falou, olha, a gente vai esperar até o dia tal, que eu não recordo o dia, e a gente, infelizmente, vai ter que fazer uma curetagem, né? Ele falou, eu tenho um procedimento, chama AMIL, na verdade, aspiração, não sei o que lá. E a gente vai fazer ela porque, infelizmente, o bebê não se desenvolveu mesmo. Entendi. E aí eu fiquei desesperada, falei pro meu marido, não, vou procurar outro médico, vou fazer outro exame, vamos ver o que tá acontecendo. E aí eu fui, em Carapicuíba mesmo, fui num laboratório lá, fiz um exame. E aí eu peguei uma médica que eu falo que na área da saúde você tem que rezar para você encontrar um ser humano além de um médico, né? Sim. Você não quer só um médico, você quer um ser humano. Exatamente. E eu tive muitos problemas nesse percurso todo. E essa médica virou para mim e falou, olha, não tem bebê. Se eu fosse você, eu ia no hospital aqui na frente, tem um hospital lá na frente do laboratório. Se eu fosse você, eu ia no hospital aqui na frente para fazer a curetagem. Você não tem bebê, isso é loucura ficar assim. E aí eu fiquei mais desesperada, eu não entendo, eu não sou médica. Aí a gente foi num outro hospital em Osasco, e eu falei, não, amor, chorando, já tava desesperada, já não sabia o que fazer. Falei, vamos lá. Aí fui no hospital para fazer a tal da curetagem. Cheguei lá, peguei um péssimo médico. E o médico falou, você quer fazer a curetagem? Eu falei, eu quero não, falaram que eu preciso, né? Não, se você quer fazer, você sabe que pode te danificar o seu útero, e você não vai ser mais mãe. Aí eu falei, meu Deus. Lógico que não, então. Aí eu falei, saída? Não, aí na minha cabeça, quando você tá nervosa, quando eu tô nervosa, eu tenho uma reação estranha. E aí, naquele momento, eu falei, não, então eu vou fazer. Aí ele saiu, eu falei, não, ele tá me desafiando, eu vou fazer. aí ele saiu, amor, eu não quero fazer. Aí ele falou, calma, se você não quer fazer, não vamos fazer. Aí ele falou, a única coisa que pra você internar, pra você fazer, você tem que fazer o ultrassom aqui pelo hospital. Então eu tinha que fazer outro, porque eu tinha levado aquele. Aí fui fazer o ultrassom, mas na sala de espera, eu chorando lá, né? Aí o médico me chamou, vem, casal. Aí falou, o que tá acontecendo? Não... Aí peguei um ser humano, além do médico, tinha me mandado ser humano. Aí ele falou, calma, olha, vocês esperaram tanto, tenha calma, Deus sabe de todas as coisas. Vai pra casa, espera o que seu outro médico falou, espera a data, se aparecer bem, se não... Deus sabe de todas as coisas. Pelo menos tentou até o último minuto, né? Ele falou, você tentou tanto, agora aqui você vai desistir antes da hora? Não faça isso, espera mesmo. Falei, é verdade, né? Por que eu tô querendo... Não, vamos voltar pra casa. Aí voltei pra casa, mas infelizmente, aí tinha o meu aniversário ainda, tive que passar o aniversário, eu tenho fotos. Eu já tava com uma barriga de uns 3 meses. Nossa. É impressionante. E aí eu li sobre o assunto, é chamado de gestação anembrionária, que não tem embrião. Entendi. O embrião, por algum motivo, não se fixou e o restante do material ficou lá. Entendi. Aí fui pra tal da curetagem. Da AMIL, né? Inicialmente. Aí fiz a AMIL.
Aí, pra minha surpresa maior, quando eu saí da Mil, ele faz um beta e o beta tem que dar zerado. Porque ele já tirou tudo, né? O meu beta deu positivo. E aí ele falou, não, tem uma coisa muito estranha e agora eu vou ter que falar uma coisa pra vocês. Eu sei que é triste, mas existe um tipo de câncer. Que... Eu tô falando tudo isso porque eu acho muito importante as pessoas saberem, sabe? Sim. Porque a gente é tão exposta a tanta coisa, tanta informação que a gente fica perdido. E aí o médico falou, ó, existe um tipo de câncer que chama gravidez de mola. Tem até um blog americano de uma mulher fantástica, que ela fala da luta ao luto, uma coisa assim. E, enfim, é um tipo de câncer que se desenvolve, vai desenvolvendo uma massa no útero da mulher e é um câncer. E aí eu falei, não é possível que eu tô passando por isso, né? Aí lá fui eu rezar, gente. Se tem uma coisa que eu sei fazer, é rezar. E aí lá fui eu rezar. Aí marcou uma nova curetagem. Passei por 2 curetagens seguidas. Nossa. Aí fez a curetagem. Aí, vida que segue. Aí, depois disso, eu falei pro meu marido, esqueça. Não quero mais saber de engravidar na minha vida. Vamos seguir. Mas eu queria muito ser mãe, né? Eu não queria passar por nada disso, mas queria ser mãe. E aí, Deus é maravilhoso e mandou uma médica pra mim. Eu fui passar nos meus exames de rotina em Osasco, num hospital em Osasco. E aí a ginecologista perguntou, né, meu histórico, e o médico falou, olha, sempre que te perguntarem se você engravidou, você fala que sim, né, porque foi um aborto. Eu, tá bom, você engravidou? Engravidei, tive uma gravidez embrionária e tal. Você não quer engravidar, doutora? Eu toda animada, né? Eu falei, não, doutora, eu não quero muito, mas quero que aconteça. Aí ela falou, olha, tá bom. Aí ela tirou da gaveta dela, essas aqui são minhas filhas. Eu tenho um médico muito bom, que ele é maravilhoso e eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Eu falei, ai, doutora, eu não sei se eu tô querendo ajuda. Aí ela falou, olha, eu não sei se é fácil pra você, mas ele é de Carapicuíba, eu morando em São Paulo, né? Daí eu, ai, meu Deus, parece Deus, né? Mandando. De Carapicuíba. Não sei se é fácil pra você. Eu falei, meus pais moram lá. E ele passa no convênio. E esses médicos não passam em convênio, são consultas caras, Sim. É um tratamento caro. E aí eu falei assim, passa no convênio? Eu falei, doutora, eu vou ver. Aí peguei o papel dela, peguei o contato dela, passei na minha rotina e tal. E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou ver, né? Vou ver porque eu quero saber o que eu tenho. Porque esse negócio de infertilidade sem causa, eu quero saber o que eu tenho. Aí eu falei pro meu marido, eu vou lá saber o que eu tenho. Ele falou, tá certo, amor, vamos ver, né? O que tiver no nosso alcance. Eu falei, Aí passei na consulta, ele pediu uma bateria de... Maravilhoso, médico. Pediu uma bateria de exames pediu exames do Alain. E saiu os resultados. Na hora que saiu o resultado, ele não atendia mais pelo convênio lá. E aí eu falei assim, não vou passar. Eu falei que eu reajo de uma maneira, não vou passar, agora vai pagar? Não vou pagar. Aí eu falei assim, não, vou ligar, vou saber quanto que é a consulta dele. Aí eu mandei uma mensagem no consultório dele, que é lá na Floriano Peixoto. Aí mandei uma mensagem, R$600 a consulta. Daí eu falei, minha pau, obrigada, passar bem. Aí eu falei, não, peraí, mas se ele atende em Carapicuíba, vou perguntar quanto que é em Carapicuíba. Lá é mais barato, com certeza. Aí liguei lá, R$300. Aí eu falei, ainda tá caro. Obrigada. Não, ainda falei, tá caro. Já tá metade. Tá caro, não sei, não vou não. Aí o consultório, por isso que eu falo que são médicos, e são médicos humanos, né? É diferente do médico. Só quer te atender porque é médico. E aí o consultório dele me mandou mensagem falando, não, o doutor falou que quer te ver, não tem custo nenhum, ele quer ver os seus exames, quer conversar com você sobre os seus exames. Eu falei, tá bom. Aí peguei meu marido e falei, vamos lá saber os resultados dos exames. Aí ele conversou e falou, olha, realmente, vocês não tem nada, né? Tem, vamos dizer que tem um negocinho aqui no cariótipo do Alain, mas não é nada que cause infertilidade. Talvez uma dificuldade, mas não infertilidade. Mas eu tenho uma sugestão para vocês. Vocês podem fazer a fertilização e na sua idade você pode doar os seus óvulos. Então você não vai ter nem custo disso. E aí eu sempre fui muito humana mesmo, sabe? E naquilo eu fiquei, nossa, tem mulheres pior que eu, que não tem nem óvulos. E eu dou muitos óvulos. Eu falei, não, eu quero fazer isso aí para ajudar alguém. E aí o doutor falou, não, que legal, né? Porque tem pessoas que não querem doar, porque é parte do seu material genético, né? Eu falei, não, eu quero doar meus óvulos. Aí fiz um ciclo. E outra coisa, ele falou, diante do que você passou, que foi a gestação embrionária e a não implantação desses embriões que você colocou, você tem por lei direito de fazer uma análise genética nos seus embriões. E ali começou uma outra luta, que quando coletavam os meus óvulos e o sêmen do meu esposo, não davam embriões saudáveis.
Então, a gente tentou... Eu até queria pegar esses números com o médico. A gente tentou... Um ciclo dava, 20 óvulos. Primeira vez eu doei 10, fiquei com 10. Não deu nenhum bebê. A segunda vez, dei 20 óvulos. Fiquei com os 20. Nada, não deu nada. A terceira ou quarta vez, eu peguei os óvulos todos pra mim também, que já não tinha mais idade pra doar, porque é só até 35 anos que querem seus óvulos. Depois as mulheres não querem mesmo os óvulos, isso é um absurdo. Porque eles são saudáveis. Eu tô na roça, 40 esse ano, não, já era. Ninguém quer seus óvulos, só vocês mesmos. E aí, daí eu falei pro meu marido, eu não sei porquê, mas eu tô sentindo que nesse ciclo vai. A gente já tinha tentado, e assim, né, anos que eu estou falando, né, que a gente tentou várias vezes. E aí, eu falei assim, ó, amor, eu lembro como se fosse hoje, eu tava na Raposo, falei pra ele, eu não sei porquê, mas eu tô sentindo que vai. E aí, a gente já tinha feito, e o doutor falou, nossa, só tinha dado, sempre dava 4 embriões, ele falava, ligava, estamos no segundo dia, deu 5 embriões. Quarto dia, só sobreviveu 2. E aí chegava no final e falava, não sobreviveu nenhum. Eu falava, ai meu Deus. Aí nessa vez, ele ligou num dia antes, eu tava no McDonald's na Paulista, e a mulher ligou e falou assim, olha, sobreviveu apenas 1. Daí eu falei, tá bom, eu tô sentindo que esse 1. Aí tá, desliguei, voltei pra casa, falei, amor, mandei mensagem, só deu 1, mas pra Deus 1 basta. Aí ele falou assim, ai, será? Daí eu falei, amor, confia, tô falando. Aí o médico também, o médico todo falando, Vivi, que bom que você tá todo animado. Eu falei, eu tô sentindo, doutor, eu tô falando sério. E aí o que aconteceu? Deu certo, era o Raulzinho. E aí a gente fez a implantação dele e deu tudo certo. E também ainda tem todo um procedimento, né? Que lá mesmo, quando você coloca, não significa que deu certo. Foi lá no útero direitinho. E aí você faz um exame. Depois de 8 dias que você coloca, você faz um exame, um beta. E ele tem que dar positivo. E depois de 2 dias você faz outro beta e ele tem que ter dobrado o valor. E aí você fala, tá grávida. Entendi. Só que nas minhas experiências, eu ainda tinha que fazer um ultrassom e ver esse bebê. Porque, né? Diante de tudo que eu tinha passado. E ali deu certo. Aí eu fiquei grávida, e aí a gente fez... Nossa, eu fiquei... Não sei nem falar a felicidade que nós estávamos. Mas, na minha... Quando a gente vai fazer como fala? O morfológico. Meu primeiro morfológico, tudo perfeito, tudo normal. Sim. O meu segundo morfológico, a médica ficou... O primeiro morfológico, ela não conseguiu nem acompanhar. Aí eu falei, amor... vem no segundo morfológico, porque é muito legal, que ele fala o tamanho disso, tamanho daquilo. Aí ele falou, tá bom. Aí foi no exame comigo. A médica começou o exame, eu já vi que tinha alguma coisa errada, porque ela ficou muda. Ela simplesmente viu, o que ela viu, ela ficou muda. E eu fiquei, sabe, aquele silêncio constrangedor? Meu Deus. Sim. E aí depois ela falou, vamos lá, vamos começar. Mas, já tinha começado. Ela, olha, tá tudo bem com a cabeça do bebê, mais aqui. Ela já foi assim, mais aqui. Aonde você tá vendo toda essa parte escura, aí parecia uma bexiga mesmo, quando você enche uma bexiga. Sim. Tudo isso aqui é um líquido dentro da barriguinha do bebê. Isso se chama ascite fetal. É um líquido, uma inflamação, que por algum motivo ele acumulou esse líquido. Agora a gente precisa descobrir o que ele tem, porque isso não é é um sintoma, não é uma doença. Então a gente precisa saber o que tá causando esse líquido. E aí ela falou, quando você tem médico? Eu falei, eu tenho semana que vem. Era uma sexta, sei lá. Aí ela falou, tá bom, aguarda lá fora. Aí meu marido mudo, né? Aí você sabe, né, como é um diagnóstico, né? Aí eu fiquei, meu Deus, sabe? Falei, meu Deus, ele tá até mudo. E aí eu me troquei, fui na sala de espera e meu marido já tava falando com a recepcionista para falar com o médico, que era na mesma clínica. E aí o médico mesmo já saiu do consultório dele e falou, preciso falar com vocês. Aí o médico já chamou a gente na sala dele, isso eram 20 semanas, né, o segundo morfológico, era com 20 semanas. Aí o médico falou, olha, infelizmente você já vai ter que ir pro Santa Joana, internar, pra gente descobrir o que tá acontecendo e ver o que a gente pode fazer. Porque eu sou obstetra, eu faço parto. Então eu não sei. Então eu vou te indicar um médico que é o melhor médico que eu poderia indicar pra alguém. Melhor médico da América Latina, Dr. Moron. E aí eu fui pro Santa Joana, fui internada naquele dia. E ali, à noite, o médico me ligou por uma videochamada, esse Dr. Moron, e falou, olha, já descobri o que seu bebê tem. Ele tem uma síndrome raríssima, chama síndrome de Caos. Ele tinha as vias aéreas superiores obstruídas completamente. Então, é uma síndrome incompatível com a vida.
Entendi. Então, ele não ia conseguir respirar, né? Na hora que o bebê nasce, ele tem que respirar, né? Pra sair do líquido lá. E ele não fazia as trocas que ele tem que fazer dentro do útero. Então, ele tinha um problema grande. Além de ser muito prematuro, ele não fez as trocas. Então, o rim dele não tinha ficado maduro, o pulmãozinho dele estava todo cheio de líquido. Então, a gente começou a estudar o que a gente podia fazer. Porque daí o médico falou daquele jeito, tipo... Alguns médicos tratavam como assim, tipo, você vai querer continuar com a gestação? Eles não chegavam a falar claramente, mas eles ficavam, tipo, meio... O que vocês vão querer fazer? Como que a gente vai querer fazer? O que for tiver que fazer, a gente vai fazer. Tudo o que tiver que fazer. Exato. E eu falei exatamente isso. Falei, tudo que tiver que fazer, a gente vai fazer. E aí, eles sugeriram fazer um procedimento, que era enfiar uma cânula na minha barriga e até a barriguinha dele puxar esse líquido para dar uma aliviada e para ver se os órgãos dele ficavam melhor, porque a ideia era fazer uma cirurgia que chama cirurgia céu aberto. Que é abrir a barriga da mãe, tirar ele até o pescocinho, fazer uma traqueostomia. E voltar ele pro útero para ver se ele se dava tempo dos órgãos dele evoluírem. Terminar de formar. Porque 20 semanas. E aí, eu fiz a primeira vez, foi um sucesso. Aí chegou... aí eles falaram, vamos fazer então a cirurgia céu aberto? Aí os médicos falaram, mas... Agora ela tá com 24, tava com 24 semanas mais ou menos, 25 semanas. Mas se fizer a cirurgia céu aberto agora é muito arriscado. Não é melhor então a gente fazer mais um procedimento desse e tentar esperar mais tempo ainda e fazer o parto já logo? Aí eles, o que vocês acham? Eu falei, não, doutor, a gente vai fazer o que tiver que fazer, o que for melhor para fazer. Ele falou, eu acho que vale a pena a gente tentar esse procedimento. O risco do procedimento era a bolsa romper. Aí, o que aconteceu? Eu fui para fazer esse procedimento novamente. Eu ficaria 2 dias em observação novamente no hospital, em observação do procedimento. No segundo dia, minha bolsa realmente tinha rompido. E aí, os médicos falaram, bom, é hoje, vai ter que virar parto, porque, infelizmente, a bolsa rompeu e agora tá um risco até para você, porque, aparentemente, eu tava com uma febre. Tava com uma febre, mas que não se sabia do que era. Então, eles falaram, não, então agora ficou perigoso, a gente vai levar você a parto. Falei, seja o que Deus quiser. E aí, assim, eu falei, Deus sabe de todas as coisas, vamos pro parto. Sim. E aí, naquele dia mesmo, à tarde, eles me levaram pro parto. Meu parto, eu tomei a RAC e a geral. Eu não vi nada. Nossa. Meu marido acompanhou e tinham mais de 20 médicos. Tipo, quando eu recebi a RAC, eu tava com os médicos já lá, eu falei... A única coisa que me assustou foi a quantidade de médico que tinha dentro da sala. Porque era muita gente. A sala era grande e tinha muita gente. E aí, dali ele nasceu com vida, que eu falo que ele é um milagre, né? Porque as pessoas tendem a achar que foi uma coisa ruim. Eu falo que eu não queria que ninguém falasse isso. Sim. Porque, desculpa, porque às vezes eu fico emocionada. Ai, eu sei. Por isso que eu perguntei, né, se, tipo, tudo bem, porque eu sei como Não, é a história dele, né? Sim. E aí eu falava que eu não queria que ninguém falasse que ele foi um problema, né? Porque ele era incompatível com a vida. E ele veio à vida. Sim. E isso é muito lindo, né? Sim. Se você for ver. E aí ele nasceu, só que ele tinha todos aqueles problemas da prematuridade extrema, né? Então ele nasceu com 26 semanas. Os órgãos dele ainda estavam fracos, frágeis. E aí ele começou a ter problemas da prematuridade mesmo. A traqueostomia, que a gente achava que ia ser um problemão, e a síndrome dele nem estava sendo um problema tão grande diante sondaram ele, aí o estômago dele estourou com a sonda. Entendi. E aí ele foi para uma cirurgia que foi mal sucedida, aí ele foi para outra cirurgia do estômago, aí ele colocou 2 drenos, e aí ali foi luta. Foram 31 dias de muita luta. E que ele viveu 31 dias, e essa é a historinha dele, sabe? E eu falo que, assim, eu vivi a maternidade ao extremo. Porque só quem tá dentro de uma UTI, quem vive aquilo ali sabe tanto de história que tem ali dentro. Sim. Sabe? Todo dia eu falo que eu fiquei 31 dias, mas parece anos. E cada dia parecia... Era muito intenso. De manhã você tinha uma notícia, de tarde já era completamente outra. Sabe? Você é mãe, você sabe. Eu não sei se você conseguiu fazer o aleitamento materno, mas... Fiz pouco tempo, mas eu fiz. Mas lá é muito complicado, porque você tem que lidar com tudo isso. Sim. E ainda extrair leite de 2 em 2 horas. Então, assim, é exaustivo. Você vê aquelas mães todas naquela mesma energia, que todos os seus bebês estão lá na UTI, em estados, né, delicados, e todas elas tendo que extrair leite, cada um com uma notícia no dia.
Então, assim, é muita coisa que a gente viveu em pouco tempo. E eu falo que ele foi um milagre, por mais que eu acho que as pessoas elas tendem a projetar um milagre quando a coisa é perfeita para todo mundo, né? Sim. E não, na história dele foi perfeito, porque ele nasceu com vida, negando tudo que os médicos diziam, que ele não ia nascer com vida. Sim. Mas foi muito difícil e ele fez a passagem dele, né? Sim. Mas a sua história, ela serve para muitas pessoas, Vivi. Assim, essa sua vontade de, sabe, de ser mãe, de você lutar pelo seu filho, sabe? Para você ir atrás, assim, de tudo que podia ser feito por ele, né? O Felipinho, quando ele nasceu de 38 semanas, né? E aí, quando eles vieram com o Felipinho eu já tava no quarto e tudo mais, falaram que ele tava com um corte atrás da orelha, que eles não sabiam como tinha acontecido aquilo. Nossa. Então, assim, ele nasceu de cesárea, né? Ele era grande, eu não tive dilatação, e eu também não quis esperar muito, sabe? O médico falou assim, olha, eu sugiro a cesárea, mas assim, em nenhum momento foi planejado a cesárea, a minha bolsa rompeu mesmo e eu fui pro hospital. Então, assim, mas ele falou assim, só que ele é grande, a gente pode esperar, né, pra ver se você vai ter dilatação, ou a gente pode fazer cesárea. Eu falei assim, não, se você acha melhor a cesárea, faz a cesárea, vamos logo pra esse negócio, e seja o que Deus quiser. Mas aí, eu não sei se teve um corte na hora que, tipo, né, que fez o corte, se pegou alguma coisa, mas é muito atrás da orelha. E assim, eu fico imaginando, se eu já fiquei em choque, eu imagino a sua situação. Né? Foi bem complicado. Mas eu falo que quem pariu, de fato, quem pariu foi meu marido, né? Porque ele que teve aquele sentimento que a mãe tem de ver o bebê ali. Sim. Então, e ele conta, hoje, se você conversar com ele, acho que a maior dor dele ali, a maior emoção, dor não, emoção dele é aquela parte mesmo do parto, porque ele viu tudo. E naquele momento lá, ele viu, eles tentaram fazer a tráqueo com ele dentro da minha barriga ainda, para ver se o cordão umbilical não desligava, mas não deu certo. Entendi. Acho que com 2 minutos desligou e eles tiveram que remover ele mesmo, cortar o cordão. E aí ele teve uma parada cardíaca. Então teve todo um... Né, teve todo um movimento e aí depois reanimaram ele e falaram, vem ver seu filho. E ele falou, não, meu Deus, né, o que tá acontecendo? Ele ficou em pânico, falando, cuida dele, né? E aí ele falou que naquele momento ele achou que o Raulzinho realmente ia morrer ali, porque de acordo com os médicos, ele não ia nascer. Entendi. Então, o nosso pânico era muito grande. Porque é muito difícil, né? Você gerar um bebê com a expectativa de que ele não vai nascer. Sim. Então, e é isso que eu falo. Deus sempre esteve comigo muito. Mas em todas as épocas da minha vida, e mesmo que só consiga ver certas coisas hoje. Porque o meu trabalho de direito, de conclusão de curso, meu TCC, foi o aborto dos anencéfalos. E na época, eu coletei vários depoimentos das mães que falavam que tinham que gerar crianças que não iriam ter vida, né? E que hoje já existe um julgado do STF que é utilizado com a permissão de abortar, de permitir o aborto dos anencéfalos, porque eles não vão ter perspectiva de vida, enfim. Mas você tem que pedir isso judicialmente. E eu vi depoimentos que eu passei. Sim. Que eu passei, porque você gerar uma criança com a expectativa de que ela não vai viver, é você diariamente pedir um milagre e, sabe, é uma montanha-russa de emoções, né? Mas a UTI em si me deu grandes amizades, inclusive tenho certeza que elas vão assistir esse podcast, porque elas até mandaram mensagem para mim, a Tati participou na semana passada de um podcast muito legal com a terapeuta do Rafinha. Rafinha foi um bebê que fez amizade com a gente fez amizade na UTI. Era o Rafinha e a... Meu Deus, esqueci o nome do bebê. Tati, perdoa. Ai, meu Deus, tá com o Raulzinho. E ela não sobreviveu. E foi muito, né? Foi muito marcante a nossa amizade. E a nossa amizade perdura até hoje. E a maior razão de eu fazer terapia ocupacional hoje é toda essa história, tudo isso que eu passei. Porque... Isso que eu ia perguntar. Eu falei assim, tudo isso influenciou para sua transição de carreira? De você pensar na parte de terapia ocupacional? Sim, a maternidade já, né? Então, quando eu fico grávida, ali... Quando eu já quero sair da política, quero sair de tudo isso, não quero, quero outros ares. Sim. E eu sempre levei muito tempo pensando o que fazer. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E lá na UTI, todos os bebezinhos, Sara, lembrei da bebê, meu Deus, Sarinha.
E lá todos os bebezinhos que eu fiz amizade com as mães, até hoje eles fazem terapia. E a maioria de segunda a sexta-feira. É muita luta para que esse bebê atinja o desenvolvimento necessário, né? E de acordo com a idade. E tenho certeza que a independência é uma questão de tempo mesmo, de muito trabalho. Eu falo que as mães que estão ali perto, elas não veem, elas não conseguem enxergar a evolução. Elas enxergam depois de muito tempo, de muita evolução. E que pra gente já fala, nossa, a criança já tá, né, muito bem sociável já. E é muito difícil. Então, assim, tem bebês lá que tem mais de 1 ano e não andam ainda. Sim. E assim, vai trabalho, mas vai andar. E quem falou que tem que andar com 1 ano? Sim. Quem falou que todos eles têm que ser uma forminha? Não são. E o cuidado ali na UTI, tudo. Eu falei, eu quero ir para a área da saúde. E, inicialmente, eu queria fisioterapia. E aí eu falei, fisioterapia, não sei, vou pensar. E aí eu acabei chegando em terapia ocupacional. Mas eu tô amando o curso. E eu acho que eu me encontrei. E aí é tudo isso junto, sabe? Eu queria uma profissão que me desse essa realização como pessoa, ver mudar a vida de alguém. E isso muda completamente a vida de alguém. Você vê uma criança se desenvolvendo, você dá a possibilidade dela se inserir no ambiente, sabe? No ambiente escolar, no ambiente de casa, no ambiente da comunidade. Então, isso é muito legal. Não, foi aquilo que eu falei pra você. Que eu fiquei muito feliz por você ter escolhido essa profissão, porque eu sou mãe de uma criança autista, né? O Felipinho é autista. E assim, eu sei o quanto é difícil encontrar terapeutas ocupacionais, né? E ele chegou a passar já, né? Mais novo, agora ele vai retomar, né? A gente conseguiu uma liminar agora com o plano de saúde. Então ele vai fazer terapia de segunda a sexta. Realmente é assim, de 2 a 3 horas por dia de especialidades diferentes para ele conseguir evoluir, né, naquilo que ele tem de atraso, né, porque tem alguns prejuízos, né, a motora fina dele é muito ruim, então, por exemplo... Vai ajudar bastante a terapia. Isso, e aí o que acontece? Mas eu vejo a evolução do Felipinho, né? Com certeza. Então, assim, ele com 3 anos, ele falava, mas ele repetia, né, é ecolalia, que geralmente se fala. Que a criança fala, mas ela não fala com intenção, né? Ela só repetia. Então, mas assim, ele podia não falar, mas você mostrava assim pra ele. Que letra é essa, Felipinho? Com 2 anos e meio, antes dos 3. Daí, mostra pra mim a letra S. Aí ele vinha e mostrava pra mim a letra S. E qual que é o número 1? Ele ia lá e mostrava o número. Então, assim, apesar das dificuldades dele, ele sempre foi muito inteligente precocemente para a idade dele, né? Só que, assim, ele não falava com intenção. Então, por exemplo, a gente, né, começou fono com ele desde cedo. Então, assim, ele teve bastante terapias, mas aí, conforme vai passando o tempo, você vai vendo o que funciona e o que não funciona. Então, por exemplo, ele fazia a fono aqui, a TO ali, aí ele ia eu nem lembro, na psicóloga em outro lugar. Então, não era uma equipe multidisciplinar, né? Que eles se conversavam e para tentar ajudar a criança. Não, você sabe que isso é um problema que a gente precisa começar a ter um olhar. Nós, quanto coletividade mesmo, né? As mães precisam se juntar e exigir do poder legislativo que faça uma lei que existam polos, sabe, centros que tenha tudo isso. Porque é o que a gente está comentando aqui, né? Você teve que exigir judicialmente, tá certo. As mães precisam fazer essa luta mesmo. Mas imagina só aquelas que não podem. Levar lá na Zona Leste num tratamento, lá na Zona Sul em outro tratamento, lá... Gente, isso é inviável. A mãe não tem mais vida. Elas abrem mão de tudo para ficar... para cá e para lá com o filho. E além de tudo, é isso que você falou. Quando os médicos se conversam, quando existe essa... Uma estratégia, quando né, para a existe criança. Esse corpo todo voltado para aquilo, é completamente diferente. Então, juntos, eu tenho certeza que eles vão ver quais são as habilidades que ele tem. Vamos trabalhar o que ele precisa alcançar. Então, isso vai ser muito melhor para ele. Com certeza. Então, assim, eu fiquei muito feliz por conta disso. Então, gente, olha, já tem uma futura, né, TO aqui, né? Aí as prefeituras, né, as clínicas,
técnicas, porque assim, realmente tá valendo ouro, né? É o que todo mundo fala então, em relação mas a olha, TO. eu nem tinha essa noção, de verdade. Eu fui Sim. procurar um curso. Eu só tenho uma coisa, assim, que eu gostaria muito que fosse diferente, mas que eu não consegui. Que fosse presencial o curso. Eu queria que fosse presencial. E não tem. Não é EAD, mas assim, eu tô dando o máximo, tô estudando de verdade, tô fazendo meus trabalhos, tô indo bem. Vai sair minha nota amanhã, das últimas provas. Mas tá dando tudo certo e assim, realmente é um curso magnífico. Muito legal. Eu digo assim, que a maternidade, ela muda, né? A gente de diversas formas. Você teve a sua experiência, né? Eu tenho a minha. Eu sei que cada mãezinha aqui, né, tem a sua experiência. Talvez não tão traumática, né? Quanto as nossas. Mas, assim, muda, né? E eu acho que vale a pena você se deixar mudar também. Porque quando a gente é solteira, né? Ou quando a gente é casado, mas não tem filhos, a gente tem um pensamento. Mas quando a gente gera uma vida e depois a gente vê que aquela vida depende da gente, então, assim, a gente larga a mão de qualquer coisa. Eu sei, assim, um dos motivos por que eu fiz o programa, por que eu fui trabalhar por conta, foi para eu poder ter tempo pro Felipinho, né? Eu já falei isso em diversos programas aqui e vou falar todas as vezes que for necessária, porque é a realidade de muitas mães, tem que abrir mão. Que nem o meu marido hoje, ele trabalha, né? Ele que leva, a gente fala, ele que leva o leitinho da criança para dentro de casa. Eu trabalho também, eu tenho algumas contas e tudo mais, mas eu já não consigo me dedicar ao trabalho como já foi antigamente, né? E eu lembro assim, quando eu descobri a questão do Felipinho, eu trabalhava ainda em prefeitura e meu sonho era, tipo, montar projetos para essa causa, né? Então, assim, já que eu não pude fazer isso na política, então eu trouxe aqui para o podcast, para comunicação, para trazer informações para as mamães, né, para os papais. O último entrevistado que a gente teve foi um pai atípico. Ele é um pai de 2 meninos autistas. Então, assim, a gente acha que às vezes é só a nossa dor, né? Mas tem tantas pessoas no mesmo barco, às vezes, que precisa de uma palavra amiga. A gente fala assim, não, vai lá, sabe? Se não dá para trabalhar CLT, que a gente sabe que não dá, né? A gente faz um curso, faz uma coisa em casa, faz um bolo, faz uma arte, no meu caso, né, de designer. A gente vai acompanhar algum candidato, né? A gente acompanha mais remotamente, mas acompanha. A e gente querendo faz ou não, estratégia. olha só que ganho que o Felipinho trouxe pra tua vida. Te desafiar, porque a vida, ela exige isso mesmo. Sim. Sabe? Eu falo que a vida é exatamente aquele fiozinho que bate lá no nosso coração quando tá na máquina lá ligado. Se parar, se virar um fio, acabou. Então, assim, a gente tem que estar se desafiando mesmo. Eu acho muito, assim, de uma extrema... eu me solidarizo muito com as mães que têm essa rotina, com os pais também. Lógico que é o que você falou, né? Para você estar aqui, para você cuidar dele, para seu marido também tem os empenhos dele. Precisa da rede de apoio, né? Sim. E vocês também precisam de grupos que até falem sobre outra coisa. Eu tenho uma amiga que ela fala isso. Eu falo, eu queria encontrar, vai falar sobre outra coisa, porque eu já vivo a minha filha todo dia. Exatamente. E é isso. E é uma rotina maçante, né? É o que eu falo. Eu trabalhava quase 12 horas por dia quando eu tava na prefeitura, quando eu não tinha o Felipinho. E de boa, sabe? A gente cansava e tudo mais. Mas quando a gente tem uma criança que depende, assim, da gente... Gente, eu vou falar pra você. É exaustivo, né? Eu e meu marido, a gente deixa, às vezes, com os avós. Não é nem pra sair, pra curtir uma noitezinha. É só pra respirar. É só pra respirar e dormir, literalmente. Não, eu falo isso. A minha mãe, ela tem Alzheimer, né? E a gente passa isso com a minha mãe, né? Sim. E eu falo que, coitado do meu pai, esses dias ele foi resolver um problema numa casa que ele tem. E ele falou assim, nossa, eu consegui tomar um banho. Olha só, tomar um banho tranquilo, sem saber que ela tava ali no outro cômodo esperando por ele. Sim. Porque todos os dias ele tem que tomar banho. E deixa eu ir Ficar lá de que olho, pra ficar né? com... porque a cuidadora tá com ela, mas deixa eu tomar banho logo, porque eu tenho que render a cuidadora pra cuidadora ir embora. Então, assim, é um banho, né? É uma coisa tão simples, mas que hoje a gente sabe que ela consome o nosso tempo e é uma canseira física e emocional, né? Muito grande. E assim, só quem passa mesmo por isso sabe a exaustão que é. Sabe, a gente às vezes solidariza. Isso, exatamente. É difícil essa palavra, quase engasguei também. Então, a gente se socializariza, sei lá, vocês entenderam? Mas não sabe, né,
a fundo. Então, assim, é o que eu falo em todo o programa, quando a gente aborda esse assunto. Tem que ter empatia pelas pessoas, sabe? Você vê uma mamãe que tá passando com uma criança, né? Que às vezes ela tá dando um pouco mais de trabalho. Não julgue, você não sabe verdade. Se é realmente aquela criança, é mimada, é desobediente. Não, às vezes ela tem um transtorno. Então, assim, se sou dele... É isso aí. Tem uma empatia, é verdade. A sociedade, ela precisa parar de olhar o próprio umbigo, né? Sim. Ela tem que parar de pensar nela própria, porque o outro não pode causar isso, né? Eu vi, acho que em algum grupo, alguém falando que tinha uma criança chorando num prédio e a moça mandou no grupo. Meu Deus, essa criança não para. E foi um post desses aí, né? Uhum. E a criança não para de chorar, que absurdo, a mãe não faz nada. E aí você vê diversas opiniões. Falar, queria colocar o dedo na tomada, não deixei. Vou deixar chorar ou pôr o dedo na tomada? Então, assim, você não sabe o que o outro tá passando, né? Sim. E outra, não te... Que isso vai mudar no seu dia? Uma criança chorando coitada... Não assistir um filme, coloca o mas não é o contrário, não é você que vai falar, nossa, coitada dessa mãe, será que ela tá precisando ela precisa de alguma coisa? Sim. A gente tinha que pensar por outro lado. Sim, mas a sociedade também tem um lado ainda que ela precisa melhorar muito. Que é esse julgamento, que é essa perspectiva de achar que você tem que lidar com seu filho igual ela lidou com o dela. Sim. Mas qual é a realidade do teu filho? Qual é a realidade do dela? Com certeza. Não, uma vez eu tava num parque, né? Que assim, na minha situação é diferente, porque eu vivencio isso todos os dias. E eu vi uma mãe com dificuldade com a filha. Então, igual eu tenho com o Felipinho, sabe? Aí ela queria sair correndo. E eu vi que eu já tava observando, eu já sabia que ia dar problema, porque eu também tenho problema com o meu, gente. Também sai correndo, me larga e tudo mais. Aí, a hora que essa criança saiu correndo, eu tava vindo ao do contrário. Aí eu peguei e fui brincar com ela assim, sabe? Tipo, pra não deixar ela passar, pra mãe poder chegar até a criança. Já sabe até os meios. Já. Aí ela pegou, daí eu falei assim, dá um abraço aqui na tia. Ela tinha síndrome de Down, né? E acho que ela também tinha... A mãe contou ali rapidamente, mas eu não vou lembrar. Mas aí ela pegou, aí a criança veio e me abraçou. Daí a mãe dela falou assim pra mim, nossa, eu até vou ficar emocionada. Ai, obrigada, né, por ter me ajudado. É tão difícil. Daí eu falei assim, fique em paz, eu passo pela mesma coisa que você passa. Né? E às vezes as pessoas não percebem isso. Imagina, se eu não tivesse parado aquela criança, a mãe estaria correndo atrás da criança. Mas não, eu tentei conter ela ali pra mãe conseguir chegar e não ter esse desgaste físico e mental, gente. Porque ficar correndo atrás de criança porque é teimosa é uma situação, mas eles não... pra eles tudo bem. É a realidade deles. Então, é bem difícil. Mas assim... É isso, eu acho, sabe, Vivi? A gente passa por essa vida para viver as experiências. Deus tem propósito em tudo. Com certeza. Né? No que você passou, no que eu passei, no que a gente ainda vai passar. Eu falo que ninguém passa pelo que a gente tem que passar. Só você vai passar pelo que você tem que passar. Só eu vou passar pelo que eu tenho que passar. Só que nós temos duas escolhas. Passar bem ou passar naquela lamentação, Sim. naquela... sabe, naquele... Eu vou contar uma história para você também, que também fez parte dessa minha escolha da terapia ocupacional. Na UTI que o Raulzinho estava, tinha um bebê. Chegou um bebê. Tipo, a gente já estava lá, né? Era a prematuridade extrema. Então, lá só tinha bebês de 26 semanas, 28 semanas, 24 semanas. Os gêmeos eram 24 semanas. Só bebezinhos prematuro extremo. E chegou um bebê grandão. Aí eu falei, gente, esse bebê humilhando os nossos. Eu falei, quem é esse bebê desse tamanho? Eu falei, ele tem 9 meses, não é possível. Desse tamanho, um bebê normal, né? Mas o nosso era desse. E aí eu fui fazer amizade com a mãe dele. Falei, olha, isso não tá legal não, viu? Nossos bebês estão chateados. Aí ela veio contar a história. Falou, eu não sei o que aconteceu. Meu parto demorou muito, mas ele veio ao parto. O parto foi normal, mas ele nasceu com a nota PIGAR dele 4, sei lá, foi uma coisa assim. Renato, o nome dela. E aí eu falei assim, ele falou, não sei o que aconteceu. E ficou aquela coisa de o que será que ele tem, né? E aí um determinado dia, eu e minha amiga Tati tínhamos ido no lactário extrair leite, falou, vamos passar na UTI e ver os bebês. Aí subimos ver os bebês, chegou lá, tava a neurologista com o casal e o bebê. O bebê, a incubadora dele não era fechada, ele já tava amamentando nela. Completamente diferente. Os nossos... O Raulzinho não chegou nem a mamar. E aí eu falei, eles lá, a neurologista lá... começou a conversar com ela, falou, olha, infelizmente, ele teve
uma parada respiratória que afetou, né? E começou a falar lá os termos técnicos. Aí ela falou assim... Não, ela só chorava. E o marido dela falou, eu quero saber, doutora, na prática, o que isso significa? O que ele vai ter? Eu quero saber. Ela falou, você já viu não se usa mais o termo, mas você já viu uma criança com paralisia cerebral? É a mesma coisa. Ele pode não andar, ele pode não falar, ele pode não entender, ele pode simplesmente assim. Aí a mãe desabou, o rapaz ficou mudo, aí eu falei, Tati, vamos voltar pro lactário. Aí daí a Tati falou sim, aí a médica saiu, eu falei, posso te dar um abraço? Aí eu dei um abraço nela, falei, depois eu quero conversar com você. Lá fora eu quero conversar com você, tá? Chora mesmo. Aí saí, aí quando ela passou, não sei se foi nem naquele dia, daí eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Diagnóstico não é sentença. Diagnóstico não é sentença. Você vai sair dessa UTI, porque seu bebê vai sair dessa UTI, porque ele é o melhor bebê que tem aqui. E você vai procurar um tratamento para ele. Graças a Deus você tem condições, seu marido tem condições, você é uma ótima mãe, seu marido é um ótimo pai, né? Só quem viveu uma UTI ali todo dia e vê aqueles pais ali, porque tem pai e mãe que nem vai ver o bebê diante dos dias que tá ali, sabia? Não sabia. Porque às vezes tem outro bebê e fala, não, deixa, da hora que sair eu pego. É mais ou menos isso. Então, só da pai. Tem muitas realidades. Sim. E aí, eu falei, quando você sair daqui, vai procurar um tratamento e vai dar tudo certo. Você vai conseguir fazer com que ele fale, ande no momento dele. Sim. Vai procurar um tratamento. Hoje em dia tem tratamento para tudo. Diagnóstico não é sentença. As pessoas precisam absorver essa frase, sim, sabe? E aí ela saiu dali, aí eu tenho mensagem, nunca mais a vi. E ela fala, Vivi, eu preciso te encontrar, eu preciso conversar com você, eu preciso te agradecer. Gabrielzinho tá em pé, tá ficando em pé, entendeu? Tá me arrepia. Ela mandou um vídeo do Gabrielzinho que não tem como não chorar vendo ele em pé na TO. Então, tá isso bem? Daí não tem preço. E eu sempre falei pra você, diagnóstico não é sentença. E se metade das mães entendessem isso, elas não iam pegar o diagnóstico, colocar debaixo do braço e aceitar certas coisas. Ai, não vai falar. Não, ele vai falar o que se tiver o estímulo certo, assim, né? Se a gente correr atrás do prejuízo. Exato. Então, assim, não é sentença. Você não pode... Eu tive o câncer de tireoide, né? Depois de tudo que eu passei, eu ainda tive o câncer de tireoide. E eu coloquei isso pra mim. Eu falei, não vai ser um câncer que vai... Só porque a palavra é câncer que eu vou... Não, vai dar tudo certo. Eu vou me tratar e é vida que segue. Sim. E é isso. Então, a gente precisa começar a não aceitar aquilo como uma sentença, sabe? Uma sentença de morte, um câncer. É uma sentença de, sabe? Ele não vai falar, ele vai ser não verbal. Não, eu falei, tenho amigas que têm filhos autistas que são não verbais. Eu falei, calma, é um estado de não verbal. Vai falar. Se você, com esse empenho que você vai falar e não vai demorar. Sim. Então, com 2 anos, o Felipinho não falava nada. Extremamente nada. Com 2 anos e 6 meses, ele já repetia. Tipo, coisas que a gente falava. Aquela questão da ecolalia, sabe? Tipo, ele não falava com sentido, mas já pronunciava. Já e assim foi. Então, assim, é isso, sabe? É isso que eu gostaria que você deixasse, sabe? Essa mensagem para as mamães. Bem isso que você falou. Diagnóstico não é sentença. E cabe a nós lutar pelo direito deles, por um tratamento digno, sabe? E fazer tudo o que puder fazer. Porque, gente, você acha que eu só levei a criança nos médicos? Não, eu estudei. Eu fiz curso de fono de bebês pela internet para saber qual que era a estimulação que ele precisava, sabe? Eu li muita coisa. Então, é bem isso. Eu tô fazendo também um curso ABA. Agora, isso, bom. Na verdade, eu já posso entrar nele hoje. Vou entrar. Entendi. Ele dura no mínimo 6 meses. O que eu tô fazendo é aquela de Miami, CBI, acho que chama. Eu não sei direito o certificado que você tira em Miami e aqui. Porque é uma técnica oriunda de lá, né? Sim. Tanto a ABA quanto o Denver vem dos Estados Unidos, isso, né? São técnicas americanas, mas que tem comprovação científica, e aí o médico que avalia, né? O neuropsiquiatra, que avalia qual que vai ser a melhor técnica ali para adotar para cada criança. A mãe é formada, não precisa. Mas é exatamente isso. É a mesma coisa de você falar comigo sobre reprodução. Eu tive que procurar, tive que estudar, porque a gente não pode ficar na mão
de um médico que às vezes tá ali, só te atende, tchau. Ele não tá... Então, se você sabe o que você tá buscando, é mais fácil dele te entregar. Às vezes nem é culpa dele, né? Às vezes é a rotina do médico. Mas se você sabe exatamente o que perguntar, o que questionar, você não pode... Acabou esse negócio de você ir no médico, escutar ele lá e sair fora. Ir pra sua casa cheia de dúvida, cheia de coisa. Não, é isso mesmo. Vivi, foi maravilhoso. Ai, eu acho que a gente precisa de outro programa, a gente precisa do episódio 2, porque ainda tem muita coisa pra fofocar. E eu falei demais, né? Porque eu falo mesmo. Pra gente contar pras pessoas. E assim, eu sei que você foi uma das coisas que você falou no começo, você pretende ser mãe. Eu estou com o seu nome nas minhas orações. Ai, obrigada, amém. Sabe? Porque eu acho que não existe nada mais bonito, não tem um amor mais puro na vida do que o de ser mãe, né? E aí, toda pessoa que fala que não quer ter filhos, eu falo assim, é porque você não teve. É verdade. E assim, mas assim, é um amor que não existe igual. E é isso. Eu te agradeço imensamente por você ter aceitado vir, né, no nosso programa. Eu que agradeço. E vamos ver se a gente traz também, né, o prefeito, o vice-prefeito, o prefeito de Pinheiros, o subprefeito de Pinheiros, vir fazer falar aqui também, né, sobre toda essa parte política que eu sei que você continua vivendo, apesar de você estar com o pezinho ali, né, na TO, mas essa política não vai sair de você, não. Ai, misericórdia. Não, ele com prazer. Acho que ele viria, assim. Acho que ele aceitaria. Não sei, porque ele é mais vergonhoso. Mais vergonhoso. Não, mas a gente tem aí mais alguns anos, né? Mas vamos aí, o próximo ano vir. E a produção aqui, gente, tá soprando no meu ouvido pra falar que ela vai vir, só que vai vir no outro programa. Mas eu ainda não posso anunciar, senão eu vou dar spoiler. Não, né? Mas esse eu quero ir, eu tô sabendo já aqui, ó, esse eu venho. Mas então, ela já tem um convite aqui para um próximo programa, gente. Eu comentei com vocês no programa anterior que a gente tá com umas novidades pra vir aí, né? Entre a segunda quinzena de dezembro e a 1ª de janeiro. Mas ela já vai ser convidada do próximo programa também. Eu topo. Esse vai ser bom. Se eu fosse vocês, eu já tava aí no canal ansiosos. É isso aí. E assim, eu queria pedir mais uma vez, pessoal, para vocês não esquecerem de curtir, né? Dar o like de vocês no vídeo, se inscrever no canal, né? @podcast fechou. A Vivi também tem o canal dela. Repete aí pra eles, Vivi. Vivi Pereira no YouTube. Tem o meu Instagram também. Acho que depois eu vou... Isso, eu vou colocar o @ dela do Instagram também, né? Seguem ela lá no Instagram, no TikTok, que ela é ótima em gerar conteúdo, gente. A gente tenta. Ótima, é uma palavra muito forte. Toda a rotina dela. A cachorra Zara. A Zara. Já sei até o nome do cachorro. Filho de 4 patas já tenho. E é isso. Queria te agradecer. Pode falar. Maternidade, ó. Eu tatuei aqui, maternidade, eternidade. Porque é verdade, né? É uma coisa marcante. Gente, olha, Fê, foi um prazer estar aqui. Foi um ótimo papo mesmo. Obrigada, viu? Obrigada pelas palavras, por me escutar. E é ótimo desabafar assim. Imagina. Gente, então é isso. Uma boa noite pra vocês e até o próximo programa.